Responsabilidade por omissão do Estado. A responsabilidade por omissão do Estado é um tema de grande relevância no direito público, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esse tipo de responsabilidade surge quando o poder público, diante de um dever de agir, permanece inerte, resultando em danos a particulares. Ao contrário da responsabilidade por ato comissivo, em que o Estado é responsabilizado por uma ação direta de seus agentes, na omissão a culpa decorre de uma falta de atuação do ente estatal, mesmo quando havia a obrigação de intervir para prevenir ou mitigar um prejuízo. A base dessa responsabilidade está relacionada à função primordial do Estado de garantir a segurança, a ordem e o bem-estar da sociedade. A Constituição Federal de 1988 confere ao poder público diversas responsabilidades, como a proteção dos direitos à vida, à saúde, à educação e à segurança, entre outros. Quando o Estado falha em cumprir esses deveres, deixando de agir em situações que exigem sua intervenção, surge a possibilidade de responsabilização civil. Um exemplo clássico de responsabilidade por omissão do Estado pode ser visto em casos de violência nas escolas. Se o Estado, por meio de suas políticas de segurança pública, tem conhecimento de uma situação de risco em uma instituição de ensino, como ameaças de violência ou bullying recorrente, e não toma medidas adequadas para proteger os alunos, ele pode ser responsabilizado pelos danos que resultem dessa inércia. A omissão, nesse caso, se dá pela ausência de ações preventivas ou corretivas que poderiam ter evitado o prejuízo. A omissão também pode se manifestar em falhas na prestação de serviços públicos essenciais, como a saúde. Imagine um hospital público que, por negligência, deixa de atender uma pessoa em estado grave, resultando no agravamento de sua condição ou mesmo em sua morte. Nessa situação, o Estado pode ser responsabilizado pela omissão, pois tinha o dever de prestar o atendimento adequado, mas não o fez. O dever de agir aqui decorre tanto do compromisso constitucional com o direito à saúde quanto da obrigação moral de salvar vidas. Outro exemplo relevante é a falta de manutenção em rodovias públicas. Se o Estado, responsável pela conservação de uma estrada, não realiza a devida manutenção, e como consequência, um acidente ocorre devido a um buraco ou outro problema estrutural, o poder público pode ser responsabilizado pela omissão. A responsabilidade aqui decorre do dever do Estado de garantir a segurança no trânsito, e sua inércia em cumprir esse dever resulta em danos a particulares. A responsabilidade por omissão do Estado pode se manifestar de forma subjetiva ou objetiva. Na responsabilidade subjetiva, é necessário provar que houve dolo ou culpa por parte do agente público, ou seja, que a omissão decorreu de negligência, imprudência ou imperícia. No entanto, em muitos casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação de que houve omissão diante de um dever de agir e que essa omissão resultou em um dano. A prova do nexo causal entre a omissão e o prejuízo é, portanto, crucial para determinar a responsabilidade estatal. No campo da segurança pública, a responsabilidade por omissão do Estado é frequentemente debatida. Por exemplo, em situações em que a polícia, tendo conhecimento de um crime iminente, falha em agir para preveni-lo, o Estado pode ser responsabilizado pelos danos causados às vítimas. Casos de desastres naturais também podem levar à responsabilização por omissão quando o poder público, mesmo ciente dos riscos, não adota medidas preventivas para proteger a população. Se as autoridades sabem da possibilidade de enchentes em determinada área e não implementam políticas de contenção ou evacuação, o Estado pode ser responsabilizado pelos danos materiais e humanos decorrentes da tragédia. A complexidade da responsabilidade por omissão do Estado também se manifesta na área dos direitos humanos. O Estado tem o dever de proteger os indivíduos contra violações de seus direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a dignidade. Quando há omissão na adoção de políticas públicas que assegurem esses direitos, especialmente em grupos vulneráveis como mulheres, crianças, idosos e minorias étnicas, o poder público pode ser responsabilizado. Um exemplo disso é a ausência de políticas efetivas para combater a violência doméstica. Se o Estado não oferece mecanismos de proteção adequados, como abrigos, apoio jurídico e psicológico, ele pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelas vítimas. Além disso, a responsabilidade por omissão do Estado pode envolver questões ambientais. O poder público tem o dever de proteger o meio ambiente,
e sua inércia em adotar medidas preventivas ou corretivas pode causar graves prejuízos à natureza e às comunidades locais. Por exemplo, se o Estado tem conhecimento de práticas ilegais de desmatamento ou poluição e não toma medidas para fiscalizar ou punir os responsáveis, ele pode ser responsabilizado pelos danos ambientais resultantes dessa omissão. O conceito de responsabilidade por omissão do Estado está diretamente ligado ao princípio da eficiência administrativa. Esse princípio estabelece que a administração pública deve atuar de forma eficaz, garantindo que os serviços prestados à sociedade sejam realizados com qualidade e dentro dos prazos necessários. Quando o Estado falha em agir conforme o esperado, ele não apenas descumpre sua função constitucional, mas também prejudica a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Assim, a responsabilização por omissão visa não apenas a reparação dos danos, mas também ao incentivo para que o Estado atue de forma mais diligente e proativa. É importante destacar que a omissão do Estado nem sempre leva à responsabilização automática. Em alguns casos, fatores externos podem interferir, rompendo o nexo causal entre a omissão e o dano. Por exemplo, se um desastre natural ocorre de forma imprevisível e o Estado não consegue agir a tempo para evitar os prejuízos, ele pode não ser responsabilizado, desde que seja demonstrado que a omissão não decorreu de negligência ou falta de preparo. A evolução da jurisprudência no Brasil tem ampliado a compreensão sobre a responsabilidade por omissão do Estado, especialmente em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente. A interpretação dos tribunais busca garantir que o poder público cumpra suas obrigações constitucionais, reconhecendo a necessidade de responsabilizar o Estado quando sua inércia causa prejuízos aos cidadãos. Essa evolução jurídica reflete a importância de proteger os direitos individuais e coletivos diante da omissão estatal. Por fim, a responsabilidade por omissão do Estado é um importante mecanismo de controle social, pois garante que o poder público seja chamado a responder por sua inatividade quando há um dever de agir. Ao responsabilizar o Estado por suas omissões, o sistema jurídico promove a proteção dos direitos fundamentais, assegurando que o Estado não se abstenha de cumprir suas obrigações para com a sociedade. Esse processo fortalece a relação entre o cidadão e o poder público, garantindo que o Estado continue a servir como um garantidor dos direitos e interesses da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!